Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de análise e simulação de processos com a aula 23. E nesta aula hoje nós falaremos sobre a simulação de processos em estado estacionário com o software DWSim, ok? Bom, na aula anterior nós trabalhamos com o simulador SuperPro Designer, tá certo? E lá nós desenvolvemos algumas simulações de processos em batelada, tá? E entendemos também a noção de simulador modular sequencial. E na aula de hoje, então, a gente vai trabalhar com o DWSim, conhecendo as principais características e formas de configurações do software, tá certo? Voltado para uma simulação em estado estacionário inicialmente, e aí para isso nós trabalharemos aqui um exemplo, e na próxima aula nós trabalharemos com a simulação em estado dinâmico, ok? Bem, então vamos lá. Primeiro, queria saber de vocês. Quais as considerações e aplicações da simulação de processos em estado estacionário? Então pensem aí um pouquinho o que vocês acham, né, que a gente considera, né, para que a gente pode utilizar a simulação de processos em estado estacionário, tá? A gente vai discutir um pouco isso na aula a seguir, tá bem? E também quais as aplicações do DWSim. Vocês conhecem, já utilizaram o DWSim para trabalhar algum tipo de simulação, né, alguma aplicação nas disciplinas anteriores, tá? Sei que vocês já tiveram aí algum contato prévio ou, né, ou escutaram falar já do DWSim como simulador de processos. Bom, então, já que nós trabalharemos com a simulação em estado estacionário, a gente precisa ter em mente, né, e ter bem claro que a simulação em estado estacionário ocorre quando todas as variáveis operacionais, incluindo aí, por exemplo, temperatura, pressão, vazões, composições, todas as variáveis em si permanecem constantes ao longo do tempo. Ou seja, nós não temos derivadas temporais, né, o termo lá associado ao acúmulo, desacúmulo que nós vimos lá na parte de modelagem, tá certo? E assim é quando a gente resolve o nosso sistema, tantos parâmetros e variáveis permanecem constantes ali para a gente na simulação. E isso é muito utilizado para a parte de síntese e design de processos, né, para a gente desenvolver e ter uma noção da viabilidade do processo, considerando ali uma prévia e uma estimativa do quanto vai ser produzido, quanto vai ser gerado, como as quantidades se relacionam. Então, né, isso serve para a gente ter aí um ponto de partida para avaliar um processo e também é bastante útil a gente trabalhar com esse modelo para fazer a otimização do processo. Tá? E depois de otimizado, determinadas as melhores condições, a gente vai buscar estratégias para manter o processo nessas condições. Tá bem? E aí, claro, também, né, cabe ressaltar que na prática o processo ele não permanece lá em estado estacionário. Né? Pode até acontecer de um pequeno intervalo ou outro, né, tá bem próximo ou representativo ao estado estacionário, mas o processo a todo instante ele está sujeito a perturbações, variações, da própria matéria-prima, da temperatura ambiente, né, quantidades externas de utilidades, então tudo isso pode causar perturbações, variações, que em alguns casos são muito pequenas, né, ou insignificantes para distorcer muito o nosso processo, mas elas acabam ali gerando algumas variações com relação ao estado estacionário, ok? Bom, então para a gente começar a trabalhar simulações em estado estacionário, uma ferramenta muito importante para essas simulações, que não trabalha apenas no estado estacionário, mas também no estado dinâmico, é o DWSim. Também um simulador de processos aí confiável, utilizado por pesquisadores e profissionais da indústria em todo o mundo, tá certo? É um simulador desenvolvido, né, no Brasil, por um brasileiro, engenheiro químico, né, o Daniel Wagner, né, com ampla experiência na indústria petroquímica, também aí mais de 20 anos trabalhando, né, na indústria petroquímica e também com ampla experiência na área de modelagem e simulação de processos, e ali, né, como projeto pessoal, depois profissional, se tornou aí então essa ferramenta que a gente tem à disposição para trabalhar, que tem uma ótima versão aberta, né, open source para a gente desenvolver, e também alguns recursos aí premiums também bastante interessantes, né, bem acessíveis, né, principalmente a brasileiros, que pode ser utilizado
para diversas aplicações, tá bem? Por exemplo, né, recentemente, na última versão, aí foi integrado um assistente com tecnologias de LLM, tá? Que você pode vincular aí alguma ferramenta ao ChatGPT, tá? Algum outro software de IA que a gente utiliza aí diariamente para você buscar aprimorar e facilitar a sua simulação, né? Porque daí você pode interagir perguntando, né, qual o melhor modelo de propriedades para trabalhar com esses componentes, com essas misturas, né? Ou se tiver algum erro na simulação, você pode discutir, né? Estou tendo este erro, como posso resolvê-lo, o que posso tentar para convergir a simulação. Então você consegue aí ter essa interação para facilitar o processo de uso do software. Legal? Bem, então como eu comentei lá na aula 21, tem aqui as orientações para vocês baixarem, instalarem o software a partir da própria plataforma, tá certo? E com isso, em seguida, a gente pode dar andamento na simulação. Bem, então vamos lá. Bom, aqui alguns dos principais modelos disponíveis no DW-Sim. Então, nós temos várias operações para processos de refinarias, bioprocessos, tá certo? Recentemente aí a gente teve a incorporação de bioreatores, cristalizadores, então alguns modelos bem úteis e interessantes à indústria de bioprocessos ou biorefinarias. Também algumas operações aí que são muito específicas também, tá certo? Que às vezes são só para usuários, né, que são colaboradores do software, também variadores de pressão, reatores, trocadores de calor, colunas de destilação, modelos com sólidos, energias renováveis, tá? Tem aqui modelos para eletrolisadores também, tá bem interessante. E aí uma série de outros modelos, tá? Personalizáveis e modelos da parte de controle também, dinâmica de processos, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E aqui a gente podem ver alguns modelos também customizados, desenvolvidos em Python, tá certo? Aqui o símbolozinho do Python tá neles. A gente consegue, então, integrar o DW5 com Python para desenvolver modelos próprios, para editar modelos, tá certo? Vincular, então, a simulação do DW5 com a programação em Python. Então, é uma interface bastante facilitada nesse sentido. Certo? Mas aí, claro, a um nível um pouquinho mais avançado de uso do software e integração de recursos. Beleza? Bom, então a gente vai trabalhar um estudo de caso, um exemplo aqui na nossa aula hoje, para conseguir entender o funcionamento do software, tá? E depois, né, quem quiser pode se aperfeiçoar, buscar aí, né, diversos cursos que a gente tem à disposição, né, online na internet, né, ou ofertados pela própria ABEC, ofertados ali nas plataformas do DW-Sim, para vocês, né, se aperfeiçoarem na ferramenta. Então, vamos lá. O exemplo que a gente vai trabalhar, tá certo? Vai ser uma fermentação alcoólica e destilação, tá certo? Então, eu vou fazer aqui um exemplo integrando algumas operações básicas para a gente trabalhar aqui essa simulação. E a gente vai trabalhar ela em estado estacionário. Tá? Então, o objetivo deste exemplo é desenvolver uma simulação em estado estacionário do processo de produção de etanol hidratado. Tá? Então, a gente vai parar aqui no etanol hidratado, mas a gente poderia adicionar operações sequenciais para transformar esse etanol em etanol anidro, tá? Utilizando aí outras formas de destilação, peneira molecular, tá? E assim por diante. E a gente vai fazer esse processo a partir do caldo da cana-de-açúcar já extraído. Tá? Então, a gente vai utilizar o DW-Sim para isso. Primeiro, no escopo da simulação, a gente vai ter a etapa de concentração do caldo, tá? Onde isso acontece na indústria por meio de um evaporador ou uma série de evaporadores múltiplo efeito. E aqui a gente vai simular um evaporador como, né, um conjunto acoplado de um aquecedor, um heater com um tanque flash. Tá? Então, que na prática, né, o evaporador, esse aquecimento acontece dentro e a separação já vai acontecendo. Que a gente vai aquecer e colocar a separação depois para pegar o caldo extraído lá da cana-de-açúcar e concentrar ele para poder levar ele para a fermentação. Tá certo? Bom, depois que o caldo é concentrado, então, né, aumenta aí o seu grau Brix, né, a quantidade de açúcares para que ele vá para a fermentação e a maior parte da água do caldo é removido aqui na corrente de vapor. A gente precisa resfriar esse caldo antes de alimentar ele na fermentação, porque se a gente não resfriar ele,
né, a gente colocar isso na fermentação, o caldo está aqui na temperatura de saturação, né, muito quente, onde evaporou a água, isso mataria todos os micro-organismos, né, as leveduras, saccharomyces aqui, que vão promover a fermentação. Então a gente resfria ele até a temperatura de fermentação, a gente vai trabalhar com 33 graus Celsius, e daqui a gente alimenta então o fermentador, e no fermentador a gente vai trabalhar com um reator de conversão para converter, né, o açúcar, a sacarose, inicialmente presente aqui no nosso sistema, que se transforma em açúcares fermentáveis também, glicose, frutose também, e aqui então no fermentador, boa parte dos açúcares são convertidos em etanol, tá certo? Isso gera também na reação CO2, que é removido aqui na corrente de gases do fermentador, tá? Então a gente vai utilizar aqui o caldo fermentado, vai obter ele como uma mistura, né, de água, açúcares remanescentes e etanol, e vamos bombear ele para uma coluna de destilação, na qual nessa coluna de destilação nós vamos separar para obter o etanol como produto de topo e a vinhaça, né, um dos resíduos aí da indústria sucrocoleira, né, um subproduto devido, né, às suas aplicações também na corrente de fundo, tá? Mas antes disso a gente pré-aquece para que a gente já chegue bem próximo à saturação e consiga trabalhar a separação de fases na coluna de destilação. Tá? Então, essa é uma prática aí, uma heurística praticamente, porque a gente não perde energia da coluna fazendo o aquecimento, né? A gente quer usar a energia da coluna já para promover a separação de fases. Então, a gente, né, pré-aquece até a próxima saturação e aqui então vai trabalhar a destilação para separar o etanol anidro no topo, anidro não hidratado no topo e a vinhaça no fundo. Ok? Bom, e claro, né, essa é uma simulação, uma versão inicialmente simplificada, em que, né, o fermentador poderia ser um bioreator, com uma cinética de Monod, Michaelis-Menten, algo assim, mas a gente pode, né, trabalhar e aprimorar isso posteriormente, mas inicialmente, só para a compreensão do software, a gente vai trabalhar com reator de conversão, e a coluna de destilação a gente vai utilizar um modelo shortcut, tá, para ter estimativas de condições operacionais devidamente mais discretizadas e robustas para a gente poder fazer um aperfeiçoamento do sistema utilizando um outro modelo de coluna robusta, mas o shortcut inicialmente traz para a gente aí já o número de estágios recomendados, traz informações que se a princípio a gente não tiver, né, é interessante a gente começar aqui pela coluna shortcut, beleza? Aí posteriormente, né, esses são 2 pontos que eu vou deixar aí de atividade para vocês aprimorarem a simulação, ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, vamos lá. Eu vou deixar a minha tela assim para ficar mais fácil de acompanhar e de ver as configurações. Mas vamos lá. Então, tutorial aqui para a gente ir seguindo e configurando a simulação. Os componentes que a gente vai selecionar vão ser aqui a sacarose, a água, etanol e CO2. Tá? Aqui os nomes em inglês, porque eles ficam assim lá no software. O pacote de propriedades que a gente vai definir para a nossa simulação vai ser o NRTL, né? Ou seja, Non-Random to Liquid, para interação entre as moléculas na fase líquida. A gente vai criar um set de reação, tá? No set default, né? O padrão do software, para definir a nossa reação de sacarose mais água formando CO2 e etanol, com o componente base sendo a sacarose, tá certo? Reação em fase líquida, conversão fixa em 71% para sacarose e as unidades no modelo SE Engineering, que vai ficar mais fácil da gente configurar ali em seguida, tá certo? Então, indo lá para o software, a gente vai aqui primeiro definir os nossos compostos, tá? Os componentes que a gente vai utilizar na simulação, tá? Então, a gente tem aqui a caixinha de busca, eu vou buscar então, né, sacarose, vou adicionar, clicando aqui para selecionar ela, a água, etanol e CO2. Bem, em seguida, aqui nos modelos termodinâmicos, tá certo? Vou selecionar então NRTL, clicar em adicionar, tá? A gente vai trabalhar com esse modelo. Aqui em reações a gente tem a opção de criar vários sets de reações e várias reações dentro de cada set. Isso quando a gente vai trabalhar com vários reatores no nosso flowsheet, mas como a gente vai trabalhar com um único reator, vou manter então o set padrão, tá? E vou adicionar uma reação só, no caso a gente vai trabalhar com conversão fixa, tá?
Então, vou colocar aqui que vou usar a reação do fermentador, vou selecionar os componentes todos que eu defini, vou colocar o componente base para conversão sacarose, vou colocar os coeficientes estequiométricos, lembrando que eles são negativos para os reagentes, positivos para os produtos. A estequiometria vai conferir aqui tá ok. Ele já calcula a entalpia de reação padrão, né, 25 graus. Mostra aqui a equação da reação, componente base sacarose, reação em fase líquida e 71% aqui de conversão, tá? Com relação à sacarose. Vou dar um OK, tá? Então aparece aqui. Se eu precisar editar, dou 2 cliques, volto aqui e edito a reação. Bom, só mais o sistema International Engineer para ficar mais fácil da gente configurar as próximas variáveis e parâmetros nas unidades que a gente vai utilizar. E o restante vamos utilizar o padrão, configuração padrão do software, tá certo? O default, não foi informado mais nada, então a gente não mexe no restante, ok? Bom, então vou fechar aqui, a gente pode ir para a etapa do flowsheet. Se faltou qualquer coisa, se você esqueceu, se fechou essa janela sem querer, você clica aqui em cima em configurações, abre de novo, tá certo? E define aqui novamente o que você vai fazer, tá? Bom, voltando aqui então, agora a gente vai seguir, né, as seções sequenciais para inserir, renomear e especificar cada objeto no layout do fluxograma do DWC, beleza? E primeiro a gente vai trabalhar, né, criando aqui a seção de evaporação para concentração aí do caldo, tá certo? Então vou criar aqui essas condições para especificar as próximas etapas da simulação. Então vamos lá. Bem, então aqui a gente vai inserir uma corrente material, renomear ela como Extracted Juice, tá certo? Vou definir a temperatura, pressão e vazão volumétrica da corrente, tá? E também a composição mássica, beleza? Então, vamos lá para a simulação. Vou colocar a corrente material, vou clicar nela, vou definir aqui o nome da corrente, a temperatura, 21. Lembra sempre de dar Enter, tá certo? Quando você define algum parâmetro, porque senão ele pode não salvar, ok? Pressão 2,9 kg/força por centímetro quadrado. Ele está em bar, ele automaticamente converte seu valor para bar, tá? Mas não tem problema, ficou na unidade que a gente inseriu. E 289 metros cúbicos por hora. Beleza? Bom, falta então a composição. A gente vem aqui na quantidade de composição. Então, sacarose, a gente vai colocar 0,0071. Água 0,9929, os demais 0, tá? Clicar aqui em aceitar. Pronto. Definimos já a nossa corrente de alimentação para a simulação. Agora, conecte no aquecedor, no heater, tá certo? E defina a temperatura de saída em 132,1 graus Celsius, tá? Então, vou vir aqui em trocadores, vou procurar aqui um aquecedor, um heater, vou colocar aqui, ele já reconhece a corrente na alimentação quando a gente coloca próximo, tá? Isso é bom na maioria das vezes para a gente não precisar ficar criando as correntes, né? Configuração padrão, mas às vezes também se a gente coloca perto do lugar errado, ele pode confundir e conectar errado, tá? Mas é só tomar esse cuidado na hora de configurar a simulação. Então, temperatura, né, a gente vai definir aqui no heater. Ele tem vários graus de liberdade para a gente definir, a gente vai trabalhar com outlet temperature, tá? E deixar aqui 0 queda de pressão. A temperatura de saída vai ficar em 132,1 graus Celsius, beleza? Veja que automaticamente ele já calcula a energia necessária para aquecer essa corrente aqui então, ok? Bom, em seguida, né, vamos renomear aí a corrente de saída como Heated Juice, tá certo? Então, vou clicar aqui na corrente 3 e vou trocar o nome dela. Agora, vou definir um separador gás líquido, tá? Como se fosse um tanque flash, que separa a quantidade de água
evaporada quando eu faço esse aquecimento, tá bem? E vou definir a pressão de saída em 107,9 kPa, na mesma temperatura que a gente definiu aqui, e chamar as correntes de saída de topo, né, ou água evaporada de vapor, e o caldo concentrado de concentrated juice, tá? Bom, vamos lá. Então aqui em separadores eu tenho um separador gás líquido, tá certo? Vou colocar ele aqui, ó, automaticamente ele já reconhece e criou as correntes. Já vou chamar aqui a corrente de cima de vapor, a corrente de fundo de concentrated juice, beleza? Vou clicar aqui no flash, a gente vai manter aqui o modo legacy, tá certo? E ali temperatura mínima, e vamos definir a pressão ele em 107,9 kPa. 107,9 kPa, e a temperatura que a gente tem ela chegando aqui, certo? Bom, vamos conferir aqui como tá a simulação. Então a gente tem água saindo aqui no vapor, tá certo? 46.000 metros cúbicos por hora sendo evaporados, tá certo? Nessas condições aqui. E a gente tem aqui o caldo concentrado aqui no fundo, sobrando 216 metros cúbicos por hora, tá? Perceba que aqui é na fase gasosa, por isso que a evasão volumétrica tá tão alta, tá? Mas em massa é um valor bem menor, tá certo? Não fere aqui o nosso balanço. Beleza, então essa parte aqui já configurada. Agora, vamos aqui para seção B, com resfriamento e a fermentação. Então, vamos colocar um cooler na corrente de concentrated juice para especificar um resfriamento até 33 graus Celsius e uma pressão de 1,4 kgfm por centímetro quadrado. Tá? Então, vou voltar aqui, vou colocar um resfriador, tá certo? Que é o nosso cooler. Bom, nele, então, vou definir temperatura de saída em 33 graus Celsius. E eu preciso saber que eu quero uma queda de pressão. Vejam que o que a gente especifica aqui é a queda de pressão e não a pressão de saída, tá? Eu quero que ele saia com 1,4 kgfm por centímetro quadrado. Então, se ele está entrando a 2,84 bar, eu tenho que saber quanto que vai ser a queda de pressão em bar para chegar no 1,4 kgfm por centímetro quadrado, tá? Então aqui eu vou precisar fazer uma conversão. E para isso a queda de pressão em bar vai ter que ser 1,4757, né? Fiz o cálculo aqui aproximado. E esse valor que sai aqui de 1,37 bar é aproximadamente 1,4 kgfm por centímetro quadrado, a pressão que a gente precisa, ok? Bom, a gente vai chamar essa corrente de saída do cooler de cooler juice, okay? Então o caldo resfriado, e agora vamos colocar aqui um fermentador, tá? Que pra gente vai ser o reator de conversão. Vou buscar aqui em reatores, tá certo? Aqui reator de conversão, vou colocar ele aqui. Já criou as correntes, tá certo? Vou chamar aqui a corrente de topo de gases, tá? Então aqui os gases CO2 da fermentação e mínimos traços de etanol e água arrastados ali vão sair nessa corrente. E aqui o fermented juice, que é o meu caldo fermentado, ok? No reator, a gente vai configurar aqui a reação, que ele já identifica do set padrão, modo isotérmico, para manter constante a 33 graus Celsius, sem queda de pressão, ok? Então, aqui no reator, vou colocar isotérmico, vou colocar zero queda de pressão, e veja aqui que já vai estar saindo, então, etanol, né? Uma quantidade pequena, mas vai estar saindo de etanol na minha corrente de saída, tá? Não estamos trabalhando nas condições otimizadas, né? Estamos aqui só esperando um pouquinho de conversão de açúcares em etanol. Bom, agora essa corrente aqui a gente vai bombear ela para etapa de destilação,
tá? Então aqui em trocadores de pressão eu tenho bomba, tá? Veja que ele puxou a corrente de energia do reator aqui para a bomba, tá? Eu vou desconectar, vou tirar essa corrente daqui porque eu vou deixar a energia sendo calculada na própria bomba, tá? Ele faz isso às vezes visando, o software faz isso visando integração energética, né, tudo isso, mas a gente quer as quantidades de energia individuais. Então, para a bomba, a gente vai ter um aumento de pressão, tá, de 30,7 kPa, e vou renomear essa corrente de saída de Joist 1, tá? Então já vou fazer isso aqui. Joist, que é o caldo que será enviado para destilação, tá? Mas antes ainda ele vai ser aquecido. A corrente, vou colocar um aumento de pressão de 30,7 kPa, então 30,7 kPa, ele converte para bar, tá? Beleza. E assim configuramos então a etapa de fermentação, tá? Agora aqui no final, no pré-aquecimento e em coluna de destilação, vamos pegar essa corrente que está sendo bombeada e vamos alimentar em um aquecedor para pré-aquecer até 91,3 graus Celsius. Então vou vir aqui, colocar mais um heater agora para fazer esse aquecimento. E aí essa corrente de saída vai ser a Joist 2 e vou configurar aqui o aquecedor, tá, para chegar na temperatura de saída de 91,3 graus Celsius. E a pressão de saída 1,7 kgfm por centímetro quadrado. Veja aqui, de novo, ele não permite eu colocar a pressão de saída, só a queda de pressão. Então, vou ter que calcular esse valor em bar e colocar a queda de pressão de novo aqui em bar. E a queda de pressão vai ser bem pouquinho, 0,01185. Tá? Então, aqui a gente já vai estar chegando na saída praticamente no valor de 1,7 kgfm por centímetro quadrado. Agora, vamos conectar nossa corrente na coluna de destilação shortcut, tá? Definir o componente leve como etanol, componente pesado como água, corrente de fundo é a vinhaça, corrente de topo o etanol hidratado, e definir aqui essas configurações para a coluna, tá? Então, primeiro, vou lá para a coluna, vou pegar aqui coluna de destilação shortcut, que em português coluna de atalho, tá certo? Que é uma estimativa inicial dos parâmetros de operação para a coluna, que depois a gente pode aprimorar para a coluna de destilação rigorosa, tá certo? E aperfeiçoar a coluna nos balanços de massa e energia. Minha corrente de topo vai ser o etanol hidratado, a corrente de fundo a vinhaça, a coluna de destilação, que vou chamar ela de distillation column, e nas configurações da coluna, componente leve, etanol, pesado, água, também as pressões no condensador 1,455 kgfm por centímetro quadrado, no refervedor 1,642 kgfm por centímetro quadrado, a razão de refluxo 4 e a altura do estágio 0,65. Beleza? Veja que nossa coluna já convergiu com uma corrente de topo, né, praticamente aqui pura em etanol, tá certo? Na verdade, bem próximo, né, ao azeótropo formado pela destilação fracionada, com 0,94 em fração molar, tá bem? Então a gente não consegue mais que isso, né, nas condições aí mais brandas de pressão, considerando a destilação fracionada, devido ao azeótropo formado de etanol e água, e a vinhaça aqui no fundo, então, praticamente só água, né, majoritariamente água no fundo. Bem? E para finalizar, a gente vai colocar um cooler para resfriamento da vinhaça,
até 49 graus Celsius, tá certo? Por que isso? Na prática, boa parte da vinhaça é utilizada para fertirrigação das lavouras de cana-de-açúcar, tá certo? A maior parte lá. E isso sai muito quente aqui da coluna de destilação, né? Aqui, se a gente for procurar aqui a temperatura da corrente, 111 graus Celsius. E aí seria prejudicial aí descartar tão quente essa vinhaça, né, na lavoura, poderia gerar prejuízos ali, né, às plantações, né, tá muito quente, né, queimar de certa forma algo ali, prejudicar o solo. Então a gente coloca um resfriador, tá? Vou colocar aqui o cooler nessa corrente de fundo para resfriar a nossa vinhaça. Vou chamar aqui de folha de vinhaça, né? Vinhaça resfriada, e vou colocar aqui a especificação no resfriador de temperatura de saída em 49 graus Celsius. A partir daqui já fica mais fácil de manusear e descartar. Beleza? Bom, vou fechar aqui minhas configurações. Vejam que ficou tudo azulzinho, tá certo? Indicando aí que a nossa simulação convergiu, beleza? E então finalizamos aqui isso. E a partir dessa simulação básica, a gente pode aperfeiçoar e melhorar o nosso processo, visando possivelmente substituir esse reator de conversão por um bioreator, né, para de fato representar a fermentação, com uma cinética, né, de conversão bioquímica para os açúcares, né, crescimento das leveduras também, todo aquele modelo que a gente vê na parte de bioreatores. E a coluna de destilação, com esses resultados aqui, ó, de número de estágios mínimos, estágios reais, refluxo mínimo, tá? As vazões estimadas, altura, diâmetro, quantidades de vapor, de energia no refervedor, no condensador, partir também para o projeto de uma coluna de destilação rigorosa, trocando para simular uma coluna rigorosa. Beleza? Aqui tem esse atalho, ó, aplicar zoom em tudo, que ele ajusta na tela e fica bem fácil de visualizar a simulação. Tá bem? Bom, pessoal, então finalizamos aqui a nossa simulação da aula. Aqui as principais referências da aula, tá? Indico também os tutoriais do DWSim. Então por hoje é isso. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.